Livro: O Pequeno Tratado da Pedagogia. Capítulo 7. Formação religiosa. Os pais primeiros educadores religiosos da criança. Pretender, como fazem alguns racionalistas, que a criança deve ser educada sem religião para um dia poder escolher, livremente, o objeto de sua fé, é ir contra as mais profundas aspirações do coração humano e, inconscientemente, abandoná-la a todos os erros que espreitam o espírito e o coração em via de formação. Se fosse conveniente esperar que a razão do educando estivesse bastante desenvolvida para governar-se, não seria somente a religião, mas qualquer espécie de ensinamento que conviria recusar-lhe. Pois não há um dado da experiência que não lhe seja imposto de fora e do qual possa-se dizer que ela está em condições de verificar, pessoalmente, o valor. Não esperamos que ela atinja a idade adulta para ensinarmos-lhe a distinguir entre o bem e o mal, para inculcarmos-lhe as primeiras noções dos conhecimentos humanos. Querendo ou não, os pais imprimem no filho suas convicções verdadeiras ou falsas. Por isso, seu primeiro dever consiste em averiguar as próprias crenças, de modo a só transmitir-lhe o que lhes parece a eles mesmos, como a expressão da verdade. Para os católicos, a doutrina é, claramente, definida. Compete-lhes suscitar no coração do filho as crenças que o orientarão na vida. Deverão, conduzindo, zelar para desenvolver-lhe de tal forma a personalidade moral que, de um dia, seja capaz de transformar em convicções e crenças pessoais o ensinamento que tiver recebido no decorrer de seus primeiros anos. Um grande número de pais, de uma religião superficial ou indiferente, incorrerá no erro de julgar que a educação religiosa é da competência exclusiva do sacerdote e que seu único dever se limita a enviá-lo ao catecismo, logo que ele esteja em idade de ser admitido. Esquecem-se de que eles são os primeiros responsáveis diante da providência pela formação religiosa dos seres que lhes foram confiados. A eles compete fazerem-nos conhecer Deus e ensinarem-nos a amá-lo e a servi-lo. A Igreja só intervém para terminar e completar uma formação que deve ter sido iniciada no seio da família. Função do exemplo. Para não ser fictícia e artificial, a formação religiosa das crianças supõe que os pais darão o exemplo de uma vida religiosa sincera e afetiva. É uma ilusão pretender transmitir a fé sem ser crente. A criança deixar-se-á, talvez, influir durante seus primeiros anos pelo ensino que lhe tiver sido ministrado e pelas atitudes religiosas às quais tiver sido habituada. Mas, chegado o dia em que sua inteligência se desabrochará por si mesma, ao constatar a indiferença de seus pais. Como esperar que uma criança, cujos pais nunca se ajoelharam para rezar, possa perseverar na oração? Continuar a praticar sua religião quando os pais não o fazem? Conservar uma fé ardente quando eles vivem como se Deus não existisse? Na medida em que for viva a fé dos pais, sê-lo-á também a do filho. Religião e virtudes naturais. Os pais terão sempre em mente que a verdadeira religião não é apenas constituída de fórmulas e atitudes exteriores, mas que exige a prática das virtudes. Razão pela qual tanto insistimos nos capítulos precedentes sobre a formação da consciência. Amar a Deus não é submeter-se a ritos vazios de significado, mas procurar, com todas as suas forças, desenvolver, em si, as qualidades e virtudes que lhe agradam. Ora, há um grande perigo, talvez mais ainda para a criança do que para o adulto, de confundir a fé com os gestos e práticas religiosas. O educando imita, facilmente, atitudes cujo significado moral e religioso ele ignora. Por isso é importante despertar-lhe sentimentos de acordo com os ritos e práticas religiosas, por meio de uma educação progressiva e perseverante. Uma criança pode ser acostumada a enviar beijos para Jesus sem por isso amá-lo, pode recitar, maquinalmente, orações sem rezar com o coração, assistir a ofícios sem deles participar com sua vontade. Foram-lhe a alma religiosa é ensinar-lhe a nunca separar o ato exterior das disposições íntimas que esse ato significa e visa a despertar. A religião viva não se separa da luta contra os defeitos e o esforço para a conquista da virtude. Falsas orientações. Se o primeiro mandamento da vida religiosa não é outro senão o amor a Deus e ao próximo, a educação religiosa da criança consistirá em ensinar-lhe a distinguir o verdadeiro amor dos falsos, a não confundir as emoções de sentimentalismo com os efeitos da graça divina. Quantas crianças ficaram desapontadas desde sua primeira comunhão porque, mal aconselhadas, lhes repetido que, nesse dia, sentiriam alegrias excepcionais, quando, na realidade, não experimentaram emoção alguma particular. Quantas outras deixarão-se enganar confiando em seus próprios esforços para viver cristamente?
Ele atender-lhes a todas as orações, em vez de explicarem-lhes que ele permanece sempre com os que cumprem seus deveres. Quantos perderam o senso de sua responsabilidade diante de Deus e das sanções reservadas a nossos atos no outro mundo, porque foram, arbitrariamente, ameaçadas da cólera divina a propósito de faltas da vida cotidiana e constataram a ineficácia dessas ameaças. Ficções e ensino religioso. A formação religiosa da criança exige que não se misture constantemente a ficção ao ensino que se pretende ministrar-lhe. Todavia, quantos, por um hábito deplorável dos mais corriqueiros, julgam mais fácil lhe fixar ideias através de uma lenda ou para recrear que, mais tarde, ele venha a concluir que a religião não passa de uma ficção. Amontoado de lendas boas para assustar as crianças e pessoas idosas e para as crianças tomarem causa da discrepância de um grande número de adultos, não é outra senão o escândalo que eles sentiram, ao descobrirem que os haviam enganado, ensinando-lhes como verdadeiras lendas. Inadmissíveis para um espírito esclarecido. A explicação dos fatos dogmáticos exige, igualmente, uma grande prudência, se não se quiser preparar a dúvida e a descrença do adulto. Por exemplo, a narração do Gênese, relativamente ao pecado original, pode ser apresentada a pessoas ingênuas, ignorantes da crítica filosófica e exegética. Porém, seria perigoso apresentá-la como tal a uma criança do século XX sem ensinar-lhe a distinguir a letra do espírito, quer dizer, a descobrir, através dos símbolos de um Deus que passeia num belo parque, de uma serpente que mantém discurso e de uma árvore cujo fruto impede de morrer, a verdade substancial e espiritual concernente à desobediência do homem e às suas consequências. Da mesma forma, quando lhe for explicada a ressurreição, tanto a de Cristo como a nossa, ser-lhe-á preciso fazê-la compreender que não se trata da ressurreição do corpo físico, mas do espiritual. Na falta dessas distinções necessárias, os primeiros contatos do adolescente com a história ou com a ciência terão, como consequência, fazer passar, pela boca em descrédito, o conjunto das verdades reveladas. Outro erro, susceptível de ter os mesmos resultados é escolher, na história sagrada, as narrações mais capazes de impressionarem a imaginação da criança, em vez de mostrar-lhe como Deus conduz o povo escolhido e nós mesmos para a realização das promessas de salvação. Conhecimento de si. Durante a primeira infância, entre 3 e 7 anos, dois grandes problemas apresentam-se. Por um lado, a formação da vida moral, pelo exame de consciência e o arrependimento. Por outro, o despertar do sentimento religioso pelo exercício da presença de Deus. Logo que a criança começa a ter contatos conscientes com os que a cercam, a sobriedade, que se acha em condições de perceber a diferença entre o permitido e o proibido, a obediência e a desobediência, esta já está apta a realizar atos de vida moral. Para esclarecer essas primeiras noções da vida moral, o educador terá, constantemente, que intervir para ajudá-la a penetrar no íntimo de seus sentimentos e descobrir as más inclinações que aí se escondem. Tal como os animais, ela é um ser impulsivo, incapaz de, algum dia, discernir o valor de seus atos, se não a ajudássemos a fazer seu exame de consciência, quer dizer, a penetrar-lhes os motivos. Este exame supõe a interferência de uma pessoa mais capaz do que ela própria para descobrir as causas de suas más tendências. Mais do que o sacerdote, os pais e, muito particularmente, a mãe são os mais indicados para esclarecerem os primeiros passos da consciência. Por um lado, porque eles conhecem o filho melhor do que ninguém e, por outro, porque o amor próprio da criança aceitará muito mais facilmente as observações das pessoas que ela estima e das quais sente-se amada, do que de qualquer outro estranho, fosse ele um padre. Graças aos sentimentos de contrição que os pais suscitarão no coração do filho, eles o prepararão para sua primeira confissão sacramental. É importante que se apresente a seus olhos como um dos atos mais graves da vida e não como um rito sem consequências, conforme acontece, muitas vezes, quando a criança não foi suficientemente preparada para isso. Arrependimento. No entanto, o reconhecimento das faltas, bem como a confissão, não bastam para despertar na criança o sentimento essencial de toda a vida religiosa, a contrição. Não se trata aqui do simples arrependimento provocado por uma censura ou um castigo dos pais, mas do arrependimento espiritual na medida em que nossas faltas ofendem a divindade. Não há dúvida de que as crianças hábitos são, geralmente, sancionadas por recompensas e castigos dos educadores, estará melhor preparada para admitirem as sanções divinas do que aquelas que forem abandonadas a seus caprichos.
A primeira compreensão que as crianças terão dos hábitos são, em primeiro lugar, viver, viva, por assim dizer, o sentimento que Deus castiga as más ações e recompensa as boas. Limitamo-nos a despertar a contrição infantil pelo temor de punições ou a esperança de prêmios, diverso seria, se não desvirtuá-la, ao menos detê-la em seu impulso espiritual. Embora as sanções eternas constituam elementos essenciais da vida religiosa, jamais elas substituirão a caridade, ideal supremo de toda a vida sinceramente religiosa. Elas trazem consigo um princípio de egoísmo que faz com que se procure evitar o mal e praticar a virtude, muito mais em função de sua própria felicidade do que por amor de Deus. Para bem orientar a alma religiosa da criança é, pois, de mais alta importância despertar-lhe aquilo que o catecismo denomina de contrição perfeita, isto é, provocada por sentimentos de amor. Aqui também, a criança que tiver sido habituada a arrepender-se para não magoar seus pais e a esforçar-se para causar-lhes prazer, estará muito melhor preparada para arrepender-se de suas faltas e para procurar o bem por amor de Deus, do que aquela na qual esses sentimentos não tiveram sido cultivados. Uma criança muito pequena é particularmente apta a corrigir-se e a esforçar-se para agradar a Jesus, por amor a Ele e para não o entristecer. Presença de Deus. Embora a formação da consciência religiosa suponha o conhecimento do bem e a noção do arrependimento, ela só encontra seu pleno termo no sentimento habitual da presença de Deus. Será a criança muito nova capaz de viver constantemente nessa presença? Estamos convencidos de tal coisa. Acreditamos mesmo que, muitas vezes, ela o consegue com mais facilidade do que os adultos frequentemente distraídos do pensamento de Deus por suas paixões e preocupações temporais. A criança adquirirá, sem esforço, esse hábito se lhe tivermos ensinado a recolher-se em suas orações e a prever as ocupações do dia, durante as quais ela deverá fazer esforços sobre si mesma para que nada, em sua conduta, possa desagradar a Deus. Será preciso ajudá-la a aplicar às obras de Deus, animadas ou inanimadas, todas as graças e a confiança que lhe são naturais. Em resumo, proceder de modo que ela se sinta vivamente na presença de Deus e faça seu julgamento sobre suas ações, mesmo as mais incidentes que constituem a trama de sua vida infantil. Tanto ou mais ainda que a dos adultos, sua vida religiosa deve ser mantida e apoiada sobre práticas. Não haverá recolhimento se não a acostumarmos a ajoelhar-se, a ficar de mãos postas e a baixar os olhos quando chega a hora da oração. Não haverá respeito para com Deus e a religião se não houver para com as pessoas, as igrejas, as imagens e os objetos do culto. Mas para que as práticas exteriores e as atitudes da criança não se transformem em rotina, será preciso constantemente chamar-lhe a atenção e despertar-lhe os sentimentos que devem naturalmente provocar as práticas do culto exterior. Durante o período que vai de 7 a 12 anos, da chamada idade da razão à puberdade, a formação religiosa da criança entra numa nova fase. Descoberta de um mundo novo. O contato com os companheiros de toda espécie, cuja moralidade nem sempre pode servir de exemplo, e a descoberta de outros com religiões diferentes, apresentam novos problemas que carecem de ser examinados de perto. Perigo de imoralidade. Até sua entrada para o colégio, a criança só recebe a influência da família. Seus pensamentos, suas preocupações morais e religiosas identificam-se com as de seu meio. Ela não pode conhecer um mundo diferente daquele em que está acostumada a viver. E eis que, repentinamente, ela descobre um mundo de opiniões e de costumes que práticas são consideradas por seus pais o de que não têm religião ou pertencem a um outro credo. Quais vão ser suas relações com os irreligiosos? Primeiramente a surpresa e até o escândalo, ao descobrir que nem todos têm as mesmas crenças e os mesmos costumes que se tinha aprendido a considerar sagrados, e nem todos os homens pensam do mesmo modo a respeito das coisas divinas, e que há outros diferentes, que as negam ou que as desprezam. Se ficar abandonada a si mesma, será forçada a manter contato com pessoas constantemente na presença de quem, mais cedo ou mais tarde, ela venha a acreditar, não podendo se manter firme, vê-se arrastada na direção do meio. Sem que disso se aperceba, acostuma-se a considerar a religião apenas como uma força social, e entrando em discussões precoces, pouco a pouco, ora por ceticismo e de perder suas próprias convicções. A influência mais ou menos desmoralizadora do colégio exige uma interferência rigorosa dos educadores, em primeiro lugar dos pais e paralelamente dos mestres e sacerdotes.
É preciso que a influência dos pais se torne bastante forte para contrabalançar a dos maus colegas. Eis porque eles não devem hesitar em pôr o filho a par das fraquezas e vícios que ele encontrará, cedo ou tarde, em alguns de seus companheiros. Estando prevenido, ele afastar-se-á, naturalmente, dos amigos que o poderiam contaminar, sobretudo em matéria de impureza, se ele se conscientiza de não ser, diante deles, um ingênuo e um ignorante. Se, ao mesmo tempo, os pais lhe incutirem-lhe o orgulho da sua própria moralidade e a coragem de defendê-la, em face dos colegas que a poderiam atacar, ele saberá resistir aos perigos que acompanham, tão frequentemente, a vida escolar. Perigo de ceticismo para reagir contra o ceticismo, que a constatação da diversidade das crenças religiosas pode ocasionar, não há outro remédio senão a firmeza das convicções dos pais, ao mesmo tempo que um ensino prudente e progressivo dos conhecimentos religiosos da criança. Se esta tiver sido educada por pessoas cuja vida religiosa é superficial, não encontrará em si a força de reagir contra a indiferença provocada pela convivência com amigos incrédulos ou de religião diferente. Se não for instruída, ela não saberá responder às objeções. Por isso, os pais devem empenhar-se em escolher para o filho catequistas competentes e esclarecidas. A influência dos mestres representará um papel importante na evolução religiosa da criança. Se ela frequenta uma escola da mesma confissão religiosa, o problema da diferença das crenças não apresentar-se-á. Mas suas práticas de piedade expõem-se a transformar-se em rotinas que, desgostando-a, logo aborrecerão. Nada de lhe impor observâncias, práticas que o espírito não compreende, que desvirtuam a personalidade religiosa. Não tente de lutar para conservar a fé se ela for puramente piedosa, a criança não fará esforços e isso representa uma perda para seu futuro religioso. Se ela frequenta um estabelecimento sem orientação religiosa, a influência do mestre ser-lhe-á favorável ou não à formação espiritual conforme, durante suas aulas, ele deixe vazar seu próprio ceticismo ou, pelo contrário, faça compreender a seus alunos, sem por isso faltar a seus compromissos de neutralidade. Que a primeira obrigação de cada um é permanecer fiel às suas convicções e agir de acordo com os preceitos de sua religião. É no decurso dos anos escolares que convém desenvolver ao máximo no educando o senso de uma vida religiosa coerente e pessoal. Na medida em que ele for acostumado a viver plenamente sua religião, estará em condições de resistir às graves tentações que vão assaltá-lo durante a adolescência. A adolescência. Até a adolescência, a criança é mais ou menos passiva. Recebe os ensinamentos da fé sem criticá-lo. Porém, com o aparecimento da puberdade, tudo se transforma. É à custa de julgamentos e críticas que se forma sua personalidade moral. Surgem, ao mesmo tempo, paixões que a levam a desejar ser livre de qualquer constrangimento moral e religioso. Dessa dupla atitude poderão nascer novos problemas que exigirão toda a atenção do educador. Perigo de exaltação religiosa. Em consequência da necessidade que tem o adolescente de julgar por si mesmo e de libertar-se dos eixos de infância, vão se manifestando, segundo os temperamentos e a influência do meio, duas atitudes contraditórias. Em alguns, sobretudo nos mais sensíveis, o sentimento religioso vai ser um impulso até a exaltação. Virão a confundir facilmente as manifestações de sua sensibilidade com a fé verdadeira. A fé é feita de atos de vontade. Imaginando-se ter atingido a fé verdadeira ao sentir emoções religiosas, o adolescente se entrega a êxtases e a transportes devotos. Convém lembrar-lhe que a verdadeira vida da piedade reside na vontade e não na sensibilidade. É no agir que ela se afirma. É preciso realizar atos e não se contentar com sentir emoções. Todavia, essa é também a idade dos sonhos de perfeição e de heroísmo. As almas generosas, sobretudo, as que receberam uma forte educação cristã durante sua infância, procurarão imitar os santos e facilmente chegarão a crer que são chamadas a uma vocação excepcional. Seria um erro perigoso chocá-las e desencorajá-las. É preciso, ao contrário, servir-se dessa tendência dos adolescentes para confirmá-los em seus desejos de perfeição, velando, ao mesmo tempo, para impedi-los de desviarem-se. O tempo e as exigências da vida não tardarão em repor o problema da vocação dentro dos limites do real e do possível. Crise das práticas religiosas. Num grande número de casos, as tendências à emancipação moral e intelectual e o aparecimento das tentações especiais da puberdade provocarão uma crise temível que exigirá, da parte do educador, habilidade e clarividência para ser superada.
Essa crise atingirá primeiramente as orações e as práticas de piedade. O adolescente será tentado a abandoná-las porque já não encontra mais gosto nem facilidade e porque ele constata que um grande número de companheiros e de adultos que o cercam, até mesmo seus próprios pais, deixaram de as praticarem. Sua vontade de ser, por sua vez, uma pessoa adulta e o receio de ser ridicularizado ou criticado pelos que o rodeiam atuarão sobre seu amor próprio no sentido da deserção. Uma das características do adolescente é o desejo de potência. É a idade em que ele começa a sentir-se forte, em que pretende agir por seus próprios meios e em que já não quer submeter-se a ninguém. A par disso, manifesta-se nele um espírito de independência que não manifestava apenas em relação às obrigações familiares, mas também às religiosas. A soberania de Deus aparecer-lhe-á como uma limitação à livre expansão da personalidade e muitos perderão a fé, para não se sentirem obrigados às suas exigências. Ainda não é suficientemente obediente. A crise da fé explica-se muitas vezes pelo sentimento de força e de potência dos adolescentes, que se opõe ao espírito de submissão e de obediência que caracteriza a vida religiosa. O espírito crítico. A tais disposições íntimas, vem-se acrescentar o espírito crítico, muitas vezes facilitado pela insuficiência e superficialidade do ensino religioso recebido durante a infância. O adolescente constata que as crenças que lhe foram apresentadas como verdades de fé e que confundiam, no mesmo ensino, os dogmas e as lendas, não se adaptam aos conhecimentos científicos de seus mestres, com os quais ele começa a formar contato. Daí a tentação de rejeitar em bloco, como já observamos, o conjunto das noções recebidas como inerentes e próprias para as mulheres e para as crianças. Enfim, a violência dos apetites sexuais leva-o a desvencilhar-se das exigências de uma lei moral que requer sacrifícios difíceis e dolorosos. Os remédios. Todas essas razões, juntando-se e combinando-se umas com as outras, provocam uma crise temível em relação à qual não mais convém os métodos empregados para a criança. A tentação de abandonar as práticas religiosas será eficazmente combatida pelo ambiente se o adolescente for cercado de companheiros religiosos e praticantes e, sobretudo, se ele encontrar, no seio de sua família, o exemplo de uma fé viva. Ele reencontrará a necessidade de rezar e de procurar junto a Deus o apoio e o socorro de que precisa, se tiverem sabido despertar, em sua alma, o desejo de um ideal tão elevado quanto possível. O sentimento de sua insuficiência para atingir esse ideal o fará desejar encontrar na oração e nos socorros religiosos as forças espirituais que lhe são necessárias. Sua tentação de independência será vencida pelo reconhecimento de sua fraqueza. Seu espírito de liberdade, pela submissão a um ideal que o ultrapassa, mas que ele deseja realizar com o melhor de si mesmo. Para vencer o espírito crítico não há outro método, senão o de zelar pela perfeição do ensino catequético durante a infância e aperfeiçoá-lo durante os anos da adolescência, adaptando-o aos novos conhecimentos do jovem. Quanto às tentações especiais da sexualidade, só serão vencidas se o educador libertar o adolescente de todas as curiosidades malsãs, graças a um ensino apropriado e procurar depositar em sua alma um ideal tão elevado, quanto possível, relativamente ao amor e à vocação familiar.